Eu aposto que você não esperava me ver tão cedo, né? Pra falar a verdade, nem eu esperava também. Mas aconteceu, cara. Saiu mais uma atualização de Lords of the Fallen ontem. E essa atualização, ela é até um pouquinho maior e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E agora, vem comigo. Bom, seja bem-vindo, você está no canal Old Gamer, eu sou externo e antes de tudo eu tenho que fazer aquele trâmite todo, cara. Então se você está aqui no YouTube, faz todas aquelas coisas que você tem que fazer aqui no YouTube mesmo, tá? Dá um like nesse vídeo, comenta alguma coisa aí, eu estou respondendo todos os comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu estou cobrindo aí as atualizações de Lords of the Fallen, pelo menos agora no começo, que deve ter muita atualização. E também, cara, se você quer dar uma força pro canal, dá uma olhadinha aqui no botãozinho Seja Membro, tá? Pelo menos dá uma olhada lá, talvez te interesse e você ajuda o canal, a gente está produzindo mais conteúdo, tá bom? Então, vamos lá pro Patch Note. Então, saiu o Patch Note ontem, tá? Que é o 1.1.203 e nele veio muita coisa aí que foi corrigida e eu vou estar passando para vocês tudo que foi corrigido. O que tiver que testar, eu vou testar aqui, mas pelo que eu dei uma olhada, eu acredito que não tem nada para testar não, tá bom? Então para você não ter que ficar vendo essa carinha feia aqui, eu vou pôr uma gameplay de fundo aí, os trailers do jogo, alguma coisa aí para você não ficar vendo minha cara feia aqui, e enquanto isso eu vou passando para você a minha percepção a respeito das mudanças do Patch Note e tudo que mudou, tá bom? Então fica ligado, porque muita gente está passando vários problemas e pode ser que o problema que você está passando possa ter sido corrigido, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Patch Note agora. Bom, vamos lá então, vamos ver o que mudou aqui no Patch Note, tá? Os desenvolvedores começam saudando, né, os portadores da lâmpada, que são os jogadores, né, e eles dizem que foi um bom dia, porque eles conseguiram corrigir muitas coisas, tá? Inclusive eles disseram que o contador de bugs teve um aumento significativo, tá? Alcançou um número mais alto de bugs reportados, o que para eles é muito bom, porque eles sabendo o que está errado no jogo, eles conseguem corrigir mais rapidamente, né? E nesse meio tempo também eles começaram a implementar melhorias de desempenho para a galera que joga no PC, tá bom? E segundo eles, a melhoria foi bem substancial. A ideia era liberar um pouco de memória RAM, tá? Para fornecer uma margem para as GPUs poderem trabalhar com um pouquinho mais de folga, tá bom? Especialmente aquelas que estão trabalhando bem no limite. É claro que com isso você deve ter percebido, vendo os trailers do jogo, que a qualidade do jogo ela deu uma diminuída, né? Mesmo você colocando os gráficos no mais alto, o jogo teve sim um downgrade, cara. Muito provavelmente é porque eles perceberam que nem todo mundo conseguiria rodar o jogo numa qualidade que eles queriam, tá? Então foi feita essa mudança aí e com isso também espera-se que agora o desempenho para os jogadores melhore um pouco. Em relação à estabilidade foram corrigidas várias coisas, tá? Tinha falha que acontecia quando você falava com um NPC, eles não especificam quais são essas falhas, né, especificamente, talvez até para o jogador não ficar tentando replicar muitas vezes, porque provavelmente essas falhas às vezes acabam dando alguma vantagem para o jogador, algum bug, alguma coisa assim, tá? Então eles não falam exatamente o que é, tá? Mas eles corrigiram falha com NPC, corrigiram falha com NPCs que atiravam também contra a gente, e aí davam alguns erros específicos, algumas partículas também foram corrigidas, isso quer dizer até que elas podem ter sido nerfadas, vamos dizer assim, né? Deixar elas um pouco mais simples, alguma coisa assim, para tentar ganhar um pouco mais de desempenho. E aí também tem falhas relacionadas ao aparecimento do jogador no multiplayer, tá? Então quando o jogador aparecia lá, aí o outro jogador que invocou ele ainda não carregava bem o jogo e aí dava um tipo de conflito, tá? Então se você estava tendo problema com o multiplayer, pode ser que agora já esteja funcionando normalmente. E eles também mudaram algumas configurações especificamente para os usuários das placas GeForce, tá? Então agora você tem um sistema de salvamento diferente, né, para você poder usar ali nas configurações do GeForce Experience. Em relação ao desempenho, eles ajustaram alguns tamanhos de material e textura para poder liberar um pouco de memória RAM. Tá? Além disso, alguns elementos da interface do usuário também foram mudados para liberar memória. Eles reduziram também a alocação de memória para a interação do ambiente, para poder liberar mais memória, especificamente 16 MB, o que pode não parecer muita coisa, mas é muita coisa sim, tá? Além disso, eles falam novamente no Patch Note que eles corrigiram várias texturas,
né? Mas aí no caso seria no mundo todo, tá? Eles corrigiram texturas que são próximas do jogador e também texturas que ficam mais distantes, tá? Com isso tentando liberar aí mais memória e talvez, né, ter um desempenho um pouco melhor, tá bom? Em relação aos NPCs, tá? O NPC Spark, ele recebeu algumas linhas de diálogos a mais, tá? Então, se você tá com esse personagem liberado para você conversar com ele, dá uma olhadinha lá, porque pode estar falando um pouquinho mais a respeito da história do jogo. De forma geral, teve um balanceamento também para aqueles jogadores que estão jogando no New Game+, tá? Então, agora ficou um pouco mais balanceado, porque os desenvolvedores perceberam que a curva de dificuldade do jogo estava muito acentuada, tá? Então, eu não sei bem como é que funciona isso, cara, mas me parece que eles são muito fãs de Dark Souls, esse tipo de coisa. Então, talvez todo mundo que está desenvolvendo esse jogo seja muito viciado no jogo e jogue muito bem. Então, eles acham que todo mundo é ninja que nem eles, né? Então, por conta disso mesmo, eles fizeram essa mudança aí na curva de dificuldade do jogo. E uma outra mudança também que teve no balanceamento é que agora, lá no Mohu, né, onde você compra aquele item que é a semente, você pode colocar no jogo para você poder fazer o renascimento, como se fosse uma bonfire, que custava 2.500 de vigor, agora custa 1.200, cara, o que para mim é muito mais justo, tá? Porque 2.500 estava muito caro realmente. Outra coisa que foi corrigida é o comportamento do jogador em relação aos NPCs, tá? Quando eles se interagem ali. Em todos os patch notes eles comentam esse tipo de coisa, eu não passei por esse tipo de problema, então não sei exatamente o que está acontecendo. Mas toda vez eles corrigem e, pelo jeito, não tem dado resultado. Em relação aos efeitos visuais, eles corrigiram... alguns ataques de um boss secreto, que eles não mencionam qual é, que estava tendo problema com as placas de vídeo AMD, tá? Além disso, eles consertaram vários problemas em relação à modelagem dos personagens, partículas, otimização de feitiços, que estavam tendo alguns problemas visuais aí, tá? De certa forma, eu acredito que precisa corrigir algumas coisas ainda, tá? Eu peguei uma arma de um boss recentemente e, cara, eu achei a textura da arma muito ruim, mas muito ruim mesmo, nem parece que é do mesmo jogo, né? Assim, bem bizarro mesmo, então são coisas que ainda precisam ser corrigidas também. E já em relação à interface do usuário, se você gosta de jogar no multiplayer, agora você vai poder fazer senhas de no máximo 8 caracteres, tá? E na atualização passada eles mexeram nas cutscenes, tá? Para que elas mostrassem um botão para você poder pular a cena. E por conta disso mesmo, acabou acarretando alguns problemas. Eu mesmo tive cenas que eu não conseguia pular, né, em bosses, e aí eu precisava ver todas as vezes que eu morria. Cara, tava bem chato isso. E nessa atualização eles voltaram a como estava antes, tá bom? Então agora vai aparecer ali o botãozinho para você poder pular e provavelmente vai voltar a funcionar. No geral também tiveram mais algumas correções no modo de foto 3D. Se você não está usando o modo foto, cara, usa porque é bem legal, tá? E no geral é isso, então eu acho que não tem muito mais o que falar aqui do Patch Note. Vamos esperar que todas essas mudanças funcionem e que não precise de um novo patch tão cedo, né? Para que venha um mais robusto para corrigir as coisas que realmente precisam ser corrigidas. É isso, então, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Fica ligado, cara, porque se tiver mais alguma atualização, eu vou estar trazendo para você aqui as mudanças no jogo, tá bom? De fato, algumas coisas precisavam ser mudadas e foi bom que os desenvolvedores estão olhando por esse lado, cara, porque é importante que o jogo esteja sempre sendo atualizado. Mas eu tenho que dar minha sincera opinião. Eu acredito que os desenvolvedores viram o hype que o jogo tava e estão correndo para tentar consertar tudo que eles podem, porque a verdade é que depois do lançamento o hype caiu muito, cara, porque o jogo está passando por vários problemas, especialmente para quem está jogando no PC. Então eu acho que essa corrida para consertar o jogo se deve muito mais a isso e para que eles não percam tanto o prestígio que eles conseguiram antes do lançamento, tá bom? Enfim, eu já falei bastante a respeito disso, mas uma outra hora eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais dessas coisas do jogo em específico, tá bom? Até lá, a gente vai ficar por aqui e eu te vejo então no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço pra você, valeu, fui, tchau!